Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Você encontra mais dos meus materiais no www.laurapotrick.com.br. Hoje eu preparei um material bem legal para a gente falar sobre os tipos de ansiedade. Que todo mundo que me escuta aqui é um pouco ansioso ou já passou por alguma situação de uma ansiedade mais elevada, isso não deve ser novidade, afinal de contas, só vem até mim quem tem alguma coisa nesse sentido, não é mesmo? Ou tem um conhecido, ou quer ajudar alguém. Pois então, para que a gente possa melhorar a nossa ansiedade, controlar a nossa ansiedade, para que a gente possa dar os próximos passos em relação à nossa ansiedade, é importante que a gente saiba qual tipo de ansiedade a gente tem. Lembrando que a minha ideia aqui não é que você consiga se diagnosticar e saber qual é o seu diagnóstico em relação aos transtornos de ansiedade. Mas o meu objetivo aqui é que você saiba quais são os tipos de ansiedade existentes e o que você pode fazer para melhorar a sua ansiedade e buscar ajuda. A partir do momento que você identificar qual é o seu tipo de ansiedade, vai ficar muito mais fácil também de você buscar ajuda específica e qualificada. O primeiro tipo de ansiedade é aquele "isso é perigoso". Esse seria o título, esse é o pensamento mais recorrente para essa pessoa que tem a fobia específica. Fobia específica é um tipo de ansiedade que gera um medo muito grande na pessoa relacionado a algo específico. Então, por exemplo, pode ser um medo de altura, um medo de andar de avião. Opa, foi difícil sair essa frase. Um medo de algum animal, um medo de uma situação, de algum tipo de pessoa, enfim, algum medo específico. E quando a pessoa só de pensar que vai entrar em contato com esse objeto, com essa situação específica, já se coloca numa situação de paralisia, né? Não consegue avançar, não consegue dar os próximos passos para resolver esse seu problema, para resolver essa sua situação, e aí acaba numa situação de estar sempre fugindo de lugares, de pessoas ou de das situações temidas. E isso gera um grande prejuízo na vida, né, e um comprometimento também nas relações. Então, o primeiro tipo de ansiedade é a fobia específica, que é o transtorno que a gente poderia dizer que as pessoas têm muito na cabeça, né, o perigo, esse medo, essa ameaça de algo específico, que pode ser uma apresentação em público, pode ser estar num ambiente com pessoas X ou Y, enfim. Depois a gente tem um segundo tipo de ansiedade, que é aquela que a gente poderia denominar como "estou perdendo o controle", que é a síndrome ou o transtorno do pânico. Nesse tipo de ansiedade, a pessoa tem recorrentes crises de pânico, e essas crises de pânico são extremamente intensas, causam muito prejuízo na vida da pessoa, e são situações onde a pessoa tem, por alguns minutos, sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, tremores, diarreia, ou então alguma coisa de vômitos, né? Pode ficar tenso ao extremo, que não consegue se mexer. E essas crises fazem a pessoa pensar que tá perdendo o controle, que vai morrer, que não tem mais, né? Que a partir dali é só ir para um hospital e se entregar, tá tendo um ataque cardíaco. Essas crises de pânico, elas podem acontecer à noite, a pessoa pode acordar tendo uma crise de pânico, e a pessoa pode ter essa crise de pânico em N lugares, de N formas, e ela muitas vezes não consegue identificar o que causa essa crise de pânico nela mesma, né? É difícil de identificar os gatilhos. E aí nada acontece, né? A pessoa passa pela crise, fica tudo bem, e aí vem mais ainda esse pensamento de: meu Deus, perdi o controle, tô ficando louca, porque não tem nada de ruim acontecendo na minha vida. Só que de verdade, tem uma coisa ruim acontecendo, né? Que são as próprias crises. E aí essas recorrentes crises geram então o que a gente chama de síndrome do pânico, causa muito prejuízo e transtornos também na vida da pessoa. Outro tipo de ansiedade é aquela que tem como pensamento recorrente na pessoa que é acometida dessa ansiedade o sim, mas e se? É o tipo de ansiedade onde a pessoa tem muitas preocupações. É uma preocupação atrás da outra sobre tudo e sobre todos na vida. A gente tem como
nome desse diagnóstico, transtorno de ansiedade generalizada. No transtorno de ansiedade generalizado, como o próprio nome já diz, não tem algo específico que gere ansiedade na pessoa. A pessoa se sente ansiosa quase que o tempo inteiro por diferentes motivos, diferentes situações, e a principal característica é essa ansiedade, essa preocupação em relação ao futuro, né? Então a pessoa sempre tem desculpa. Desculpa, pessoal. A pessoa sempre tem uma ideia assim de: será que eu vou conseguir? Será que o futuro vai ser bom pra mim? Será que não sei o quê? E quando fala em futuro, pode ser o futuro de daqui 2 minutos ou o futuro de daqui 10 anos. Então a pessoa tem muito esse: mas e se tal coisa acontecer? Será que vai acontecer? E se não sei o quê? Então, é um pensamento muito acelerado, muito dominado pelas preocupações, pelas pré-ocupações com coisas que normalmente não acontecem, com coisas que normalmente não teria por que a pessoa se preocupar, porque está fora do controle dela, né? Mas a pessoa se preocupa em demasia. Depois nós temos um outro tipo de ansiedade, que é aquela que o pensamento dominante é: estou tão envergonhado, que a gente pode chamar de ansiedade social, né? Na ansiedade social, ou fobia social, também pode levar esse nome, a pessoa tem uma vergonha extrema, um medo muito grande de avaliação, de julgamento das outras pessoas, a ponto de ela preferir não sair de casa, a ponto de ela preferir não ter relacionamentos, amizades, né, relacionamentos amorosos. Então acaba sendo uma pessoa que fica muito sozinha, uma pessoa que não tem relacionamentos mesmo, uma pessoa que tem dificuldade no trabalho, não se coloca, não se expõe. É diferente do introvertido, porque o introvertido, ele se expõe, ele se coloca, ele trabalha, né? Mas essa pessoa que tem ansiedade social é um medo paralisante em relação ao que os outros vão achar. Como será que as pessoas vão pensar de mim? Todo mundo vai estar me olhando se eu entrar no ônibus, né? Se eu não souber alguma coisa, todo mundo vai me criticar. E aí a pessoa acaba tendo uma vida extremamente limitada. Muitas vezes a pessoa não sai para cortar o cabelo, a pessoa não sai para fazer compras, depende muito de outros que façam tudo isso por ela. Gente, esses são os principais tipos de ansiedade. Depois a gente ainda tem o mutismo e a ansiedade de separação, como ansiedades mais infantis, e aí a gente pode ter um episódio específico sobre isso, se vocês acharem que é um assunto interessante. Para qualquer um dos tipos de ansiedade, a terapia e a psiquiatria, né, o acompanhamento psiquiátrico, são os tratamentos padrão ouro. Cuidar da alimentação, fazer exercício físico e todos esses exercícios que você encontra aqui nos outros episódios do meu podcast também podem te ajudar muito a aliviar essa ansiedade. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu te espero lá no meu site, laurapotrick.com.br. Até o próximo episódio.